Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui gravando essa mensagem e esperando aí que tudo volte ao normal. Provavelmente daqui a alguns dias aí nós teremos novidades em relação aos nossos cultos, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos lá. Vamos confiar que nós cultuamos e acreditamos num Deus que criou o céu e a terra e tem controle, ele rege a história com o poder das suas mãos e tudo vai se ajeitar, né, no tempo certo, na hora certa. Enfim, domingo eu estava falando sobre Jó e fiz ali uma introdução, né, para aqueles que leem e já leram o livro de Jó. Tem muitas perguntas, né? Aliás, o livro termina sem que muitas perguntas, ou talvez uma pergunta principal seja respondida, que é por que Jó sofreu, né? Por que ele passou por aquilo que ele passou. Em princípio, a gente nota no capítulo 1 que Jó era um homem reto, íntegro, se desviava do mal, temia a Deus. Isso é o próprio Deus que fala sobre a vida dele. E em um primeiro momento aqui, eu quero chamar a tua atenção no sentido de que o mundo espiritual ele é muito complexo e nós estamos vivendo nesse mundo espiritual. Nós estamos, assim como Jó, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual, porque o texto aqui ele nos relata que Deus estava numa reunião, né? Eu penso que é uma forma humana de descrever algumas coisas para nós, né? Como se fosse uma reunião de ministério assim, e de repente entra ali um intruso que é Satanás e começa a questionar, né? Fazer algumas ponderações a respeito de Jó. Mas Deus faz uma pergunta a ele: de onde você vem? O que você estava fazendo, né? De onde você vem? Mais ou menos por essa linha. E ele diz: eu estou vindo lá da terra, de rodear a terra, né? E aí Deus coloca, né? Se você observou o meu servo Jó, né? Que é um homem íntegro, reto, se desvia do mal e teme a Deus. E aí Satanás começa a colocar ali algumas questões, né? Ele fala: também, vou colocar aqui com as minhas palavras, o Senhor dá tudo o que Ele quer, dá tudo o que Ele tem, o Senhor deu a Ele. Em um segundo, e também, segundo ponto, o Senhor o protege, coloca uma cerca em volta dele, simbolicamente pensando, né? Protege. Agora, quero ver se ele perdeu seus bens, e foi a primeira parte da conversa, se ele vai continuar sendo esse homem íntegro, reto, que o Senhor está dizendo. E depois, numa segunda conversa, Jó vai lá aliás, Satanás vai e tira ali os seus bens, né? Jó perde tudo que ele tinha, mas ainda assim Satanás não está conformado ainda. Ele volta lá e aí Deus, tá vendo? Olha aí, você tirou tudo que ele tem. E aqui fica bem claro uma coisa, irmãos. Ele só vai, Satanás, o mundo espiritual, demônios, eles só atuam diante de uma permissão de Deus. Deus permite que as coisas acontecem e tudo tem um porquê, ainda que nós não entendamos muitas coisas. E aí Deus faz ali uma declaração a Satanás dizendo: tá vendo, olha, você tirou tudo que ele tinha e ele não blasfemou contra mim. E aí ele, mais uma vez, né, fala com Deus dizendo: também, né, ele tem saúde, né? Então, quer dizer, toca na vida dele, tira a saúde dele e aí eu quero ver o que ele vai fazer. E aí Deus mais uma vez fala assim: tá bom, então vai lá, pode tocar na vida dele, mas
não mate a Jó. Então, algumas questões aqui, em princípio, irmãos, que precisam ser esclarecidas exatamente nesse capítulo 1. Primeiro, o mundo espiritual existe. Não é só aquilo que nós vemos aqui. Existe um outro mundo paralelo ao nosso, que estão acontecendo coisas que nós nem imaginamos. E um segundo problema que eu quero colocar aqui. Nem todo sofrimento é causado por Satanás. Nem todo sofrimento é causado por Satanás, porque no texto de Jó nós temos essa ilustração, né? O texto deixa bem claro que Jó sofreu por causa de Satanás. Pela permissão de Deus, Satanás foi lá, tocou nos seus bens, tirou os seus bens, tocou na sua vida, ele ficou enfermo, muito enfermo. Mas nem todas as doenças elas são causadas por Satanás. Nós temos as coisas naturais que acontecem, né? Nosso corpo vai envelhecendo, um órgão é debilitado, fica debilitado, e o que nós vivemos no mundo, as consequências do pecado, né? Que nós temos lá logo no início da Bíblia, Deus já falando com Adão, né? Sobre a morte do corpo. Então o nosso corpo, a partir do momento que a gente nasce, as células vão morrendo e muitas não vão se renovando. Então nós vamos envelhecendo e naturalmente as doenças fazem parte aí do contexto da nossa vida, né? E eu lembrei de Isaac, que já lá no velhinho não enxergava mais, né? Diferentemente de Moisés, que ainda velho, a sua cognição, o seu corpo ainda estava perfeito. Então são mistérios que nós não sabemos. Mas no caso de Jó, especificamente no caso de Jó, fica bem claro que a doença e a perda dos seus bens foram causados por Satanás. É uma ordem espiritual aqui. Tudo que aconteceu veio de uma ordem espiritual. E também, queridos, é bom deixar isso claro, porque muitas pessoas confundem, atribuem tudo a Satanás, tudo ao mundo espiritual, tudo o que acontece, sem reconhecer os seus erros, sem reconhecer que nós somos falhos, que nós erramos, sem lembrar da palavra de Paulo, que é um conceito bíblico muito importante e que isso tem que ficar bem claro em nossos corações, que tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher, né? De Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, tudo aquilo que ele semear, um dia eu vou colher, seja bom ou seja mal. Então tem algumas questões que nós temos que refletir. E como nós estamos falando no livro de Jó, vamos pensar um pouquinho aqui no capítulo 31. Eu fiz algumas perguntas, eu fiz aqui algumas perguntas baseadas naquilo da defesa de Jó do capítulo 31. E a primeira pergunta que eu fiz é: quem controla os meus olhos? Porque Jó, no capítulo 31, no verso 1, ele diz assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria numa donzela? Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu não cobicei. Ele está se defendendo aqui. Porque todo o livro de Jó envolve aqui questões que ele não tinha claro na sua mente, né? Ele estava inconformado. Até mesmo esse pensamento esse ditado, né, que muitos falam, né, sobre a paciência de Jó, nós percebemos no livro que ele não escreveu, mas que tem como Jó o personagem principal, que a sua paciência acaba, ele fica inconformado, ele pede a morte a Deus, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, e ele faz perguntas a Deus. Aqueles amigos, né, que nós colocamos aqui entre aspas, eles estavam crendo piamente que Jó tinha pecado.
E a grande questão é que Jó tinha certeza que ele não tinha pecado. Então ele começa a fazer algumas perguntas para Deus, né? Ele tá, e ele não somente faz perguntas, mas como ele se justifica. Ele se justifica. E quando nós pensamos em justificação no conceito do Novo Testamento é outra coisa. Mas aqui Jó está se justificando. Vamos lembrar que muitos entendem que o livro de Jó é, se não é o mais velho, o mais antigo livro das Escrituras Sagradas, é um dos mais antigos. E ele conta a história de um não-judeu, de um não-israelita. Isso mostra também que o Deus, o Deus Elohim, o Deus Yahvé, o Deus da Bíblia, ele se importa e ele está de olho, ele sabe o que acontece, o que já aconteceu, o que vai acontecer em todo o mundo e com todos os povos. Essa palavra, o Evangelho da Salvação, onde essa palavra de Jesus chegaria, como nós chegaríamos ao conhecimento dessa palavra. O texto de Jó mostra muitas coisas para nós. Mas vamos lá, como nós temos que ser rápidos aqui, né? Vamos lá, eu fiz aquela primeira pergunta, quem controla os meus olhos, baseado nesse argumento aqui de Jó, que ele tinha feito uma aliança com seus olhos. Uma segunda pergunta que eu fiz, como é a minha resistência ao erro, ao engano, à falsidade? E a terceira pergunta que eu fiz é como eu consegui o que eu tenho hoje, pensando em bens materiais, porque Jó, ele faz ali algumas considerações. Ele coloca, olha, se os meus passos se desviaram do caminho, no versículo 7 do capítulo 31, se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegaram a qualquer mancha, então semeei eu que outro coma e sejam arrancados os renovos do meu campo. Ou seja, ele está dizendo, se eu cometi algum deslize, se eu enganei alguém, que eu seja punido por isso. E uma quarta pergunta aqui, que eu, ainda dentro desse capítulo, que eu gostaria de fazer, e que todo cristão, que todo servo de Deus, toda serva de Deus tem que fazer, será que eu cobicei a mulher do meu próximo? Será que eu cobicei o marido do meu próximo? Eu estou tocando aqui num ponto que é meio chatinho, mas Jesus, ele deixou bem claro lá no Sermão do Monte, dizendo assim, olha, se você olhar cobiçando alguém, né, falando no caso para os homens, se você olhar com um olhar impuro para uma mulher, você já adulterou. Veja como que Deus exige de nós um nível de santidade bem elevado. E Jó ele faz essa pergunta, ele faz essa reflexão. A situação aqui descrita nestes versos assemelha-se ao cenário construído em Provérbios da mulher adúltera, onde o filho é instruído a nem se aproximar do caminho dela, do caminho da mulher adúltera. Então o coração de Jó, neste ponto, está tratando de dois aspectos. Primeiro, o ato de ser seduzido. Em segundo lugar, o ato de andar espreitando. No primeiro caso, Jó é um agente passivo, no sentido de não ser quem inicia a ação de aproximação da mulher do próximo. Mesmo assim, conforme instrui Provérbios capítulo 5, a nossa tarefa não é somente resistir à sedução, mas principalmente manter distância de qualquer trajetória ou atitude que possa culminar numa cena propícia ao ato da sedução. Com respeito ao segundo caso, Jó se coloca na posição de um agente ativo e pergunta se jamais espreitou a porta do seu próximo, obviamente com a intenção de cobiçar a sua mulher. Então nós temos que refletir nesse sentido. A palavra diz que nós temos que resistir ao diabo. Resistir, pois, ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro tem que ter o quê? Uma sujeição aos mandamentos de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o que Tiago ensina à igreja. Então, em diversas situações, queridos, nós temos que entender o que é que está passando pela minha mente. O que eu estou sentindo? Será que eu estou pecando contra Deus? Será que eu estou agindo de uma forma errada com o meu próximo? São perguntas que nós temos que fazer o tempo todo. Por quê? Não é viver numa espécie de neurose, não é isso. Mas é viver sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E que, por outro lado, nós sabemos que ainda existe aqui uma parte do nosso ser que é propícia ao pecado, a errar. Então essa luta entre a carne e o espírito, ela é constante dentro de nós. Mas quando você alimenta o seu espírito, quando você alimenta a sua alma com coisas espirituais, o teu espírito consequentemente vai se fortalecer. No versículo de número 9, né, só corroborando com aquilo que eu falei agora, ele pergunta, olha, se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, e então moa minha mulher para outro, ou seja, entregue a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Queridos, eu vou parar por aqui, né? O tempo de gravação assim tem que ser mais curto, mas que nós possamos refletir mais. Eu vou continuar falando sobre essas perguntas. Na verdade, são 12 perguntas que todo cristão deve fazer, pensando aqui no capítulo 31 do livro de Jó. Faça uma reflexão nesse capítulo e depois nós iremos falar um pouquinho mais e fazer perguntas, né, a esse texto aqui para nós mesmos. Respondemos ou refletirmos naquilo que nós iremos falar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, que eu possa ter ajudado um pouquinho mais na reflexão da palavra e que Deus tenha misericórdia de nós, né, em relação ao sofrimento.